Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de ler um texto em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Queridos e amados irmãos, seja como Paulo um defensor do Evangelho, pois Paulo disse em 1 Coríntios 11 que devemos ser imitadores dele porque ele foi de Cristo. E Paulo foi um defensor nato do Evangelho. Ele mesmo disse em Gálatas que ainda que ele mesmo ou o anjo do céu pregasse outro evangelho que fosse anátema, que fosse amaldiçoado, ele mesmo disse em 2 Coríntios que ele não andava como muitos por ganância, mercadejando, adulterando, falsificando a palavra de Deus. Queridos, ele disse aqui em Filipenses 1, versículo 16, que ele foi posto por defesa, para a defesa do Evangelho. E o que nós temos visto ocorrer no meio evangélico brasileiro e no nível mundial é que os crentes e os líderes estão mais preocupados em defender seus usos e costumes, defender suas reputações, defender seus ministérios, defender a doutrina, os costumes de suas igrejas, defender o seu ministério atacando outros ministérios, como vemos esses escândalos nas igrejas mais poderosos que têm programas na mídia, atacando-se uns aos outros por puro motivo de ganância, não por motivo doutrinário, não por motivo de ganhar almas, mas por motivo de ganância. Então, portanto, devemos seguir o exemplo de Paulo, sermos defensores do Evangelho. Que você, irmão, que você, irmã, que você, jovem, que você, pastor, que você, pregador, que você, missionário, que você, evangelista, que você, meu querido, minha querida, seja um defensor do Evangelho. Pare de defender placa de igrejas. Pare de defender, de idolatrar homens, cantores gospels, preleitores famosos. Seja um defensor de Jesus Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus. Defenda o que a Palavra de Deus nos manda. Defenda o Evangelho. Defenda o amor a Deus, o amor ao próximo. Defenda isso, porque nós devemos ser defensores do Evangelho. Há muitos defensores do aborto, do homossexualismo, do lesbianismo, defensores dos ídolos, defensores de política. Seja você um defensor do Evangelho. Seja você aquele que combate as heresias, que defende o Evangelho e que diz que tudo aquilo que não é Evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Tudo aquilo que não é do Evangelho, que não tem o Evangelho como centro, como regra de fé, que não tem a palavra de Deus, então, portanto, é anátema. Mesmo que um anjo do céu pregue o Evangelho além do que já está posto, que seja anátema. Mesmo que Miguel, que Gabriel, mesmo que um pastor, apóstolo, bispo, seja quem for, até o mesmo, vá e pregue outro Evangelho além do que já está posto, que seja anátema. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, um defensor do Evangelho. Defenda o Evangelho. Não ataque denominações ou igrejas ou líderes apenas porque você não gosta deles. Não, pois isso é pecado aos olhos de Deus. Ataque se tiver que atacar e falar as verdades de Deus, somente se heresias, se coisas antibíblicas estiverem sendo lançadas em outras denominações, ou na sua própria denominação, ou nos próprios líderes evangélicos atuais. Aí então você deve deixar Deus te usar como um profeta,
como uma profetisa, para ser um porta-voz da palavra de Deus, pois sem profecia o povo se corrompe, porque a corrupção tem crescido no Brasil, tem crescido na liderança evangélica, os escândalos, porque se falta pregadores, profetas de Deus. A maioria deles pregam por ganância, por contenda, para ter a igreja maior, por porfia, para ganhar dinheiro, para se enriquecer, para se mostrar, para demonstrar seus talentos, para conseguir mais agenda, para ser famoso ou famosa. São poucos aqueles que estão comprometidos em buscar a glória de Deus, a boa reputação que vem de Deus. Pois se eu agradasse o homem, como disse Paulo, não seria servo de Cristo. São poucos aqueles que têm procurado agradar a Deus. São poucos aqueles que têm zelo por Deus, pela sua casa e pela sua palavra. A ponto de que muitas das vezes perderão amigos, perderão pessoas pelo zelo da palavra, pelo zelo do Evangelho, por defender o Evangelho. Então muitos tornar-se-ão seus inimigos. Então seja você um pregador, profeta do Evangelho, um pregador, um pastor, que seja um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que defende o Evangelho, que defende o Evangelho a qualquer custo e a qualquer preço, que diz como diz Paulo: porque fui posto para a defesa do Evangelho. É verdade que alguns pregam Cristo por contenda, outros por inveja, outros por porfia. Então, meus irmãos, vamos procurar pregar o Evangelho, não por inveja, não por contenda, não por cobiça, não por ganância, mas para sermos defensores do mesmo Evangelho a qual pregamos, e para amarmos o Senhor, amarmos o próximo, amarmos as almas e vemos elas sendo salvas pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, pelo poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então seja você um defensor do Evangelho, contra heresias, contra seitas, contra coisas antibíblicas e antiéticas que têm acontecido em todo o território nacional e mundial. Defenda o Evangelho para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar cada irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, que possamos ser defensores do Evangelho, Senhor. Muitos têm defendido suas denominações, têm defendido suas ambições, seus interesses egoístas, mas que possamos nós, Pai, defender o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço isso, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.